Boa tarde, amados alunos da Escola Bíblica Online Sem Fronteiras. Que bom, nós estamos na nossa aula 50. Parabéns, nossas bodas. Uau, que maravilhoso! Chegamos na aula de número 50 do nosso estudo de Mateus, do livro do Evangelho de Mateus, que traz a revelação de Jesus Cristo como Rei. Eu gostaria de chamar você agora, juntamente com as pessoas que vão assistir a aula, se você está sozinho, que você aquiete seu coração, pegue seu bloco de notas ou seu smartphone, sua Bíblia. Vamos nos concentrar e vamos pedir, sobretudo, a presença do Espírito Santo, porque sem Ele nós não ensinamos, quanto mais nós praticamos o que ensinamos, não é? Então vamos pedir a Ele, amém? Amado Espírito Santo, nós te damos toda a liberdade para conduzir mais uma aula. Estamos alegres por podermos comer a tua palavra muda a nossa vida, a tua palavra renova a nossa mente, a tua palavra é a âncora da nossa alma, e nós te pedimos, dá-nos um espírito de revelação e sabedoria, no pleno conhecimento de Cristo, enquanto estudamos a tua palavra. Fica à vontade no nosso meio, no nome de Jesus, amém. Compartilhe, não se esqueça o link, né? Não se esqueça de compartilhar, de deixar o seu like, né? Vamos ver se nós conseguimos aumentar o número de inscrições no nosso canal. Você sabe que você ainda tem disponível as aulas anteriores, e você que está entrando hoje pode então fazer ou se organizar para conseguir ouvir as aulas anteriores. Na aula anterior, nós estudávamos sobre o milagre da mulher do fluxo de sangue, em como essa mulher tomou a iniciativa, né? Ela entrou na agenda de Jesus, ela o interrompeu e com sua fé, ela conseguiu aquele milagre por não estar conformada àquele quadro de sofrimento que estava se perpetuando, que já havia 12 anos. Hoje nós vamos falar sobre a cura dos cegos que seguiram a Jesus. Então abra lá sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9, dos versículos 27 ao 33. Mateus 9, dos versículos 27 ao 33. Diz assim: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado Jesus a um homem endemoninhado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Uau! Olha que interessante, né? Logo aí no versículo 30, você vê que Jesus advertiu severamente para que aqueles cegos não contassem para ninguém o que havia acontecido. Mas a primeira coisa que eles fizeram foi falar, foi noticiar. Muitas vezes nós precisamos tomar cuidado com a língua, né? Nós somos curados dos olhos, mas da língua não, né? E às vezes na igreja é a mesma coisa, a gente é curado da visão espiritual, a gente é tocado por algum problema e restaurado, mas a língua não, né? Nós saímos falando, nós caluniamos, nós falamos sem prova, sem ir na fonte, né? Na fonte exatamente, né?
É um problema isso, né? Às vezes a gente consegue até ver como Deus vê, né? Tem revelação espiritual, mas nós também precisamos ser curados na língua, né? Na nossa boca. No verso 32, você vê que depois de mostrar o problema daqueles 2 cegos que foram curados pelo Senhor nos olhos, mas não obedeceram com relação à língua, foi trazido a Jesus um mudo, né? Existem pessoas que são mudas, porque têm problemas realmente, que nasceram assim. Mas há aquelas que são mudas porque têm demônios, né? E a gente viu isso lá no verso 33, né? Vamos localizar o nosso estudo de Mateus 9, né? Nós vimos que Jesus acaba de pregar o Sermão do Monte. O Sermão do Monte está no capítulo 5, 6, 7 e 8 do livro de Mateus. Ele acaba de pregar o Sermão do Monte, que foi endereçado aos seus discípulos. Ele desce do monte e a primeira coisa que ele faz foi purificar o leproso. Em seguida, ele cura o paralítico e a sogra de Pedro, né? Então, Jesus começa a fazer sinais e prodígios. No capítulo 8, nós vemos exemplos da sua autoridade. Ele exerce autoridade sobre as circunstâncias da vida, ele acalma o mar. Vimos a sua autoridade também sobre os demônios e a autoridade para perdoar pecados. Sobre os demônios, gadareno, lembra? E a autoridade para perdoar pecados quando aquele paralítico é colocado na frente de Jesus, né? Lembra? No capítulo 9, Jesus continua seu ministério e encontra um homem chamado Mateus. Você se lembra disso também, Levi, né? E o chama. Então ele começa a dizer por que ele veio. Que ele veio para chamar pecadores e não justos ao arrependimento. Ele veio curar os doentes e não os sãos, né? Enquanto o Senhor estava debatendo com os fariseus e os discípulos de João a respeito de comida, os fariseus começaram a questionar pelo fato de ele comer com os pecadores e os discípulos de João também, porque os discípulos de João jejuavam, né? E os discípulos de Jesus não. Né? Então, veja, não tem nada sobrando e nada faltando na palavra de Deus. Vamos entender as implicações de tudo, porque a palavra de Deus é perfeita. Então, aparece Jairo para pedir ao Senhor para curar a sua filha de 12 anos, que bastava ir Jesus à sua casa e colocar a mão sobre a sua filhinha e ela seria curada. Jesus concorda e vai à casa de Jairo. Enquanto ele está indo à casa de Jairo, no meio da multidão, tem aquele encontro com a mulher hemorrágica que toca Jesus na barra da sua veste, que nós falamos na aula passada. Aquela mulher sofria de um problema, de uma enfermidade, de uma hemorragia, há 12 anos e foi curada imediatamente. Depois de curar aquela mulher, ou melhor, ela mesmo, nossa, isso é maravilhoso, né? Ela mesmo criou a oportunidade da cura, buscou sozinha essa cura, parece, né? Parece que foi sozinha mesmo, né? Certamente que ela tinha ouvido falar que Jesus estava fazendo tantas coisas, que não reprimia a mulher, né? Mas ela vai sozinha até ele, né? E Jesus recebe aquela fé tão genuína e cura aquela mulher. Depois dessa cura extraordinária, Jesus chega na casa de Jairo. A cura da mulher hemorrágica aconteceu no caminho da casa de Jairo. Portanto, Jairo viu tudo acontecendo. Quando ele chega na casa, Jesus ressuscita. A menina não estava só doente, ela tinha morrido, né? Ele ressuscita aquela menina que também tinha 12 anos. Não há nada por acaso na Bíblia, 12 tem significado. A hemorragia da mulher começou no dia em que aquela menina, que a filha de Jairo nasceu. A idade da hemorragia era a mesma idade daquela criança.
Os pais da igreja primitiva, eles tinham uma maneira de enxergar esse texto. Eles diziam que esse texto é um texto profético, que Jairo, sendo um dos principais da sinagoga, ele e sua filha simbolizavam os judeus. Jesus veio para os judeus, enquanto Jesus estava indo para restaurar os judeus, a caminho da casa de Jairo, que o rejeitaram. No meio do processo, os gentios apareceram, simbolizando a mulher com hemorragia. E os gentios foram curados pelo Senhor. Depois que o Senhor acaba de tratar com os gentios, ele volta de novo para os judeus lá com Jairo, só que estão mortos. E o Senhor tem que gerar vida neles, e então há a ressurreição. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Você pode ver isso lá em Romanos 10, 11, você vai ver uma boa explicação sobre isso. E um povo que era chamado não meu povo, de repente teve a porta aberta e foi chamado seu povo. Então a rejeição dos judeus foi a oportunidade de bênçãos para os gentios, para todos nós. Nós nos convertemos e estamos ali naquele período da mulher hemorrágica, sendo curados. Mas quando acabar esse tempo dos gentios, a era da graça, o Senhor Jesus vai voltar e vai restaurar de novo a nação de Israel. Isso vai acontecer no final dessa era, quando Israel fizer aliança com o anticristo. E naquele período dos últimos 3 anos e meio da tribulação, eles vão clamar ao Senhor Jesus, vão reconhecê-lo como Messias, como Rei, e Jesus vai voltar para a nação de Israel. Uau, que lindo é isso! E então acontecem a cura dos cegos e do mudo, que nos fala dos poderes do mundo vindouro. Hoje nós experimentamos esses poderes, a cura, a libertação completa, são poderes do mundo vindouro. Na verdade, na época do milênio, quando Jesus vier reinar na terra, a enfermidade e a opressão dos demônios vão ser abolidos, porque a terra será restaurada no nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz que nesse tempo a cobra vai dormir junto com a ovelha e a criança vai enfiar a mão na toca da serpente e não vai ser picada, que o cordeiro vai pastar junto com o leão. Isso será no milênio. Não há algo tão chocante do que essa cadeia alimentar da natureza, né, de hoje, né, que o mundo animal tem, né? Um come o outro para sobreviver. Na verdade, essa cadeia alimentar é fruto da queda, do pecado. Toda a natureza está debaixo da influência da maldição do pecado. A natureza geme e aspira a manifestação dos filhos de Deus. E naquele dia, nós, os filhos de Deus, manifestados, glorificados, vão contemplar a natureza redimida. Uau! Porque Jesus não morreu apenas por nós, né? Mas pela natureza também. A natureza está hoje desconfortável com essa situação, com as consequências do pecado. Ela geme, mas Jesus morreu por toda a criação. Se o alcance do pecado foi a criação inteira, o alcance da redenção, da morte do Senhor Jesus, o seu sangue e a sua ressurreição também é para a natureza inteira. Se a natureza hoje é algo bonito, muito mais bela será naquele dia. Ansiamos por esse dia, aleluia! Como esses 2 cegos receberam a bênção de Deus, pastor. Isso nos mostra um princípio de como nós recebemos do Senhor hoje. O fato de Jesus curar o cego nos mostra a questão da cegueira na nossa vida. E o primeiro princípio que vemos nesse relato é preciso insistir. Mateus 9:27 diz: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Uau! Eles estavam insistindo, eles andavam seguindo a Jesus e gritando, clamando. Eles não viam, mas andavam e clamavam em alta voz.
Um cego não pode ir a Jesus a menos que Jesus vá até ele, ou que alguém o leve a Jesus. Assim também as pessoas que estão do mundo, ou o Senhor vai de encontro a elas, ou nós vamos até elas, cooperando com o Senhor para que elas recebam a salvação. Jesus contou uma parábola com respeito à importância de você orar com insistência e nunca esmorecer. Muitas vezes no reino dos céus é assim, como aquela mulher que não tem ninguém por ela, mas ela vai diante de um juiz iníquo, insistindo com ele para que ele julgasse a causa dela. Parece estranho isso para nós, mas naquela época os juízes eram pessoas que ficavam na porta da cidade julgando as causas. E aquela mulher ficava no pé daquele juiz pedindo e insistindo em que ele julgasse aquela causa. Então Jesus diz aos discípulos: esse juiz vai julgar a causa dela, se não for porque ele é justo, vai julgar pela insistência dela, por sua importunação. Isso significa que você não deve esmorecer no meio da sua oração. Não sabemos porque Jesus não atendeu aqueles cegos já de cara, na primeira vez. O fato é que eles clamaram, e o Senhor nos mostra com essa história que é preciso insistir. Aqueles que insistem, recebem. Muitos, quando estão quase recebendo do Senhor, desistem. Nadam e morrem na praia. Quando estão quase rompendo o mundo espiritual, eles abandonam. Ainda que todos falem contra você, ainda que todos digam que não vale a pena crer em Deus nessa questão, que o Senhor não vai atender você, que já faz muito tempo que você está orando, insista, persista em clamar. Abraão esperou 20 anos para ter resposta do Senhor. Nenhum homem jamais foi envergonhado por esperar no Senhor. Uau, insista, clame, não desanime. O milagre está à porta na sua vida. Segundo princípio, ele creu no poder de Deus. Mateus 9:28 diz: entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e lhes perguntou: vocês creem mesmo que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Uma coisa é crer que Jesus quer, outra coisa é crer que Jesus pode. Essas duas coisas são as coisas que mais atrapalham a fé das pessoas. Muitas vezes a fé é bloqueada porque você duvida que ele pode fazer aquilo. Cremos que é da vontade de Deus que passemos por muitas situações difíceis na vida. Cremos que ele nos criou para vivermos muitas vezes doentes, na escassez. Se você duvida que Deus quer algo de bom para você, você não recebe nada. Olha só, a gente crê. A gente acaba crendo, né? É porque eu fiz muita coisa errada. É porque é no meu passado. Aí você acaba crendo, não é? A gente crê. Não é? Por isso que você fala, Deus, claro que Deus pode. Deus pode fazer. Mas eu creio que eu mereço. Mas eu creio que isso é consequência dos meus atos. Claro que é uma consequência dos seus atos. Mas esse é o poder da cruz. Na cruz, Jesus levou toda a consequência dos seus atos. Qual que era a consequência dos seus atos? A morte. A morte daquele jeito de lá. Quem tinha que estar lá naquela cruz éramos nós. E ele pagou a consequência. A consequência é a cruz. Uau! Cremos que é da vontade de Deus. Recebemos de fato esse milagre. Essa é a primeira condição, é entender, é ter a revelação, é conceber que Deus quer te curar, que Deus quer te prosperar, que Deus quer. Muitos pensam assim, eu até acho que Ele quer, mas será que eu mereço? Uau! Você crê que se morresse hoje você iria para o céu? Crê ou não? Sim, nós cremos, porque essa é a fé da salvação. E a mesma fé da salvação é usada para todas as outras necessidades na sua vida. Então, cremos que estamos aptos para entrar no céu, certo? Sim, nós queremos. Você merece entrar no céu? Não merecemos, mas vamos entrar por causa da graça. Agora, se você está qualificado a entrar no céu,
Então, o inverso é verdadeiro. O céu também está qualificado para entrar em você hoje. E no céu não há enfermidades. No céu não há escassez. No céu não há tristeza. No céu também não há medo. Se você está qualificado a entrar no céu, o céu também está qualificado para entrar em você hoje. Uau! Se você crê que hoje poderia entrar no céu, por que você não crê que o céu pode vir hoje e operar dentro da sua vida um milagre? Quando cremos nisso, a bênção do Senhor fica à mão, fica acessível. Você precisa crer que Deus quer fazer na sua vida, crer que Deus é bom. Uma das coisas que o diabo quer é convencer você que Deus é mau, que Ele está bravo com você, que Ele está permitindo que essas coisas aconteçam para você ficar mais bonzinho. Mas ninguém fica bonzinho porque fica doente. Não existe isso. Não, eu creio que Deus quer que essa doença para eu ficar mais santo. Uau! Ninguém fica mais santo por causa disso, irmão. Você fica santo pela palavra. Jesus orou em João 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então você está sendo santificado agora por estar ouvindo essa palavra. A pergunta de Jesus aos cegos não foi se eles criam que ele, Jesus, queria fazer o milagre, mas se ele podia fazer o milagre. Existe uma palavra na teologia, uma matéria na teologia, né, que nós estudamos, que fala dos atributos de Deus, que diz que Deus é onipotente, ou seja, significa que Deus pode fazer tudo. Essa matéria nos ensina a descrever tudo aquilo que Deus é. O que Deus é? Ele é amoroso, Ele é bondoso, onisciente, onipresente, onipotente, paciente, misericordioso. E todos nós crentes sabemos disso, mas sabemos aqui. Saber com a mente não se traduz o poder de Deus. O resultado mesmo do poder de Deus é crer com o coração. É uma fé que vem no Espírito, que é gerada agora, enquanto você ouve a palavra. A pergunta do Senhor era, se podes. E se a pergunta fosse para você, você diria o quê? Sim, Senhor, eu sei que o Senhor pode, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Mas esse saber é um saber mental, intelectual. Não é um saber espiritual e de coração. Se o milagre vem em seguida. Se você tem o conhecimento aqui no coração, a revelação disso aqui no coração, então é fé. E fé traz o poder de Deus para fazer tudo na sua vida. Será que você crê que hoje Ele é capaz de fazer isso na sua vida? Hoje, agora. Será que você crê? Essa é a diferença. É por isso que alguns recebem e outros não. E a resposta daqueles cegos é que eles criam que o Senhor era o Deus Todo-Poderoso, onipotente. Por isso você tem que confessar todos os dias que o Senhor pode fazer, Ele pode fazer. Use os textos da Bíblia, confesse, declare e profetize. Nas minhas crises de fé, eu fico falando com Deus, Senhor, não foi difícil para o Senhor abrir o mar. Aquele povo passou no meio do mar. Então também não vai ser difícil para o Senhor fazer isso. Senhor, Josué ordenou para o sol parar. Imagine isso, todo o calendário mundial tem um ajuste por causa do pedido de Josué. Josué mandou o sol parar para vencer a guerra naquele dia. Eu fico falando isso para Deus. Senhor, se o Senhor atendeu Josué, que é como eu, Senhor, Elias era um homem sujeito aos mesmos problemas que eu, até depressivo ele ficou. E ele ordenou que a chuva viesse, e a chuva veio. Era seca naquele período em Israel. Então o Senhor também vai fazer isso por mim. Eu creio, eu confesso. Algumas vezes a gente crê e confessa chorando, né? A gente crê e confessa bravo, não é? Mas para que o Senhor curasse aqueles cegos, eles tiveram que crer que o Senhor poderia fazer aquele milagre. Para crer no milagre de Deus, você
precisa crer no poder de Deus. Deus pode todas as coisas, tudo é possível àquele que crê. Jesus disse isso, tudo é possível àquele que crê. Uau! A fé que detona a dinamite do poder de Deus. É a fé que detona, é a fé. A fé é a moeda do céu. A fé, sem fé não há ignição, sem fé não há fogo, sem fé não há combustível. Ser cheio de fé não significa só fazemos as coisas, ir no culto, ir na célula, ouvir uma escola, não, né? Ter fé é trazer à prática tudo aquilo que você está ouvindo, é se posicionar. Então o paralítico que me ouve agora, levanta em nome de Jesus. Aquele que está com dor de coluna, que não podia baixar, abaixa em nome de Jesus. Aquele que estava entristecido, acuado nesse leito, levanta agora, limpa essa cara e vai fazer essa comida em nome de Jesus. É isso. Sabe, muitas pessoas, Kennedy Reagan falava isso, né? Elas têm um assentimento mental. Elas concordam com tudo, mas elas não reagem, elas não respondem. Há coisas que vêm da mente, outras vêm do espírito, do coração. O amor de Deus vem do espírito, essa testificação vem do espírito, né? Ela não pode vir só daqui, do saber. Romanos 12:6 diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Uau! Alguns têm uma fé grande, outros têm uma fé pequena, mas ainda que a sua fé seja tão pequena como um grão de mostarda, o grão de mostarda é como um grão de arroz, né? Ela pode transportar, você poderá transportar montanhas. Portanto, não é uma questão de tamanho de fé, porque Deus concedeu a cada um uma medida de fé. Basta você buscar, você crer. Efésios 3:20, que é o versículo da minha vida, do meu casamento, do nosso ministério. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto cremos, pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua nas nossas vidas. No vocabulário de Deus não existe a palavra impossível. Toda a bênção do Senhor na sua vida é na medida da sua fé. É como nós falamos na aula passada. Se você chegar ali no mar com um copo, é só um copo que você vai ser capaz de encher. Se você chegar com uma bacia que você vai ser capaz de encher. Mas se você chegar com um caminhão-pipa, é um caminhão-pipa que você vai trazer de volta cheio de água. Quem limita a quantidade de água não é o mar, somos nós, e assim é Deus. Se você vai até Deus de maneira mendigante, é isso que você vai ter. Mas não é que Deus quer dar para você. Ele não quer dar algo pequeno. É você, pela sua fé, que limita o poder de Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Pense em algo grande. Esse domingo nós cantamos na igreja. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Uai, maravilhoso isso! Mateus 9:30-31 diz: e a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disto. O fato de você receber uma bênção do Senhor não vai produzir automaticamente a obediência. Versículo 31 diz que eles saíram e espalharam a notícia por toda a região. Às vezes a gente não compreende a ordem do Senhor, né? Às vezes as pessoas recebem milagres grandes, mas elas têm dificuldades em obedecer a Deus, né? Não conte para ninguém, e eles contaram. Aí eles poderiam, acho que eles pensaram isso: nossa, eu vou contar, fazer propaganda, vou compartilhar essa fala, essa frase, vou fazer propaganda de Jesus, né? Mas o que Jesus pedia era obediência. E eles andaram no conceito próprio deles. Olha que interessante. Então, o fato de você receber um milagre de Deus
não significa que você se torna obediente, não é? Não, a obediência é gerada pela fé da busca, pela intimidade ao Senhor, não é? Então, às vezes, a gente até enxerga com os olhos físicos, mas temos problemas para enxergar com os olhos espirituais, né? Existe uma cegueira espiritual que tem que ser curada, mas também existe um problema na língua, né? É ou não? No verso seguinte, Jesus, então, cura o mudo endemoniado. Estamos acabando. E a palavra do Senhor nos mostra que há uma relação entre a fala e o diabo. Não significa que todos os mudos é o diabo. Mas, nesse caso, aquela mudez era causada por um demônio. O diabo tem interesse em impedir a gente de abrir a nossa boca, né? Por isso que esse mudo no texto era um mudo que tinha uma mudez espiritual para nós, né? Para nós. No texto era de fato uma mudez, né? Mas para nós é a mudez espiritual. Tem muitos cristãos que têm a capacidade de falar, mas estão mudos porque demônios têm travado a sua boca. E por que tem travado? Porque o diabo sabe que através da sua boca você é cheio do Espírito Santo. O que Deus diz lá em Efésios 5, 18, 19? Efésios 5, 18, 19. Como você se enche do Espírito? Como? Olha lá que diz, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então veja, nós não nos enchemos do Espírito ficando em silêncio, bem quietinho, nos enchemos falando com salmos, hinos, cânticos, é um falar de Deus, a Deus, com Deus, sobre Deus, por Deus, para Deus, é uma fala espiritual. Quando você começa a falar, confessar, abrir a sua boca, louvar, agradecer, bendizer, você vai se enchendo do Espírito de Deus. Quanto mais calados, mais oprimidos nós ficamos. Você fala, você anuncia o evangelho falando. Então veja, Satanás quer que você fique calado aí na sua casa, quietinho. Ainda mais agora, né, usando máscara, que não dá nem para falar mesmo, não é? Olha que estratégia bem maligna, bota máscara, todo mundo enfiado dentro de casa, o povo se separando, se divorciando, os filhos apanhando, o povo do mundo matando muito mais, morrendo tudo de fome porque não pode trabalhar, a igreja sem poder se reunir, e um dos 4 pilares da igreja que estão sendo munidos, que estão sendo atacados, um dos pilares fala disso, não é? Por que nós precisamos falar? Porque nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros para que haja cura. Não é? Porque liberamos perdão para as pessoas com as nossas palavras. Que pena, né, queridos? Que pena. Mas que hoje esse inimigo, esse diabo, agora, saia da sua vida em nome de Jesus. Que venha a cura da cegueira espiritual, que venha a cura da mudez espiritual, e que nós voltemos a ser esses crentes fervorosos, os crentes canelas de fogo, que dão glória a Deus, que vão para a igreja para serem cheios do Espírito, que vão para a célula, que testemunham os milagres a todas as pessoas, que ganham almas. É muito importante que você testemunhe aquilo que tem recebido para outras pessoas. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai de todo o coração, que essa palavra agora, ela possa invadir as portas do inferno e arrancar todas as pessoas que estão cegas espiritualmente, que estão mudas espiritualmente, que venha o dom de línguas efusivamente, mais uma vez, agora mesmo, seja batizado, seja cheio do Espírito Santo. Para quem me ouve, com ousadia, eu ordeno agora que todo laço, todo trabalho, toda obra do inimigo contra esta casa, esta família, esta igreja, esta célula, saia agora em nome de Jesus, e que venha a cura da parte de Deus. Se eu posso, disse o Senhor, tudo é possível ao que crê.
E assim nós finalizamos a nossa aula. Não esqueça de compartilhar. A aula de número 50. Parabéns! Alcançamos 50 aulas. Parabéns, amado aluno, né? Amado aluno da Escola Bíblica Online Sem Fronteiras. A semana que vem nos vemos mais uma vez. Deus abençoe você.